Olá, começa agora o primeiro episódio do MedPlanner, novo projeto do Sindicato dos Médicos do Ceará, que tem como objetivo trazer informações relevantes para o planejamento do médico, inclusive na área financeira, que é o tema de hoje. Eu sou o Francisco Abaeté, sou diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos, sou médico radiologista e médico do esporte. E esse podcast é voltado então para o planejamento do médico. Hoje o assunto do nosso podcast é a educação financeira, um tema que é extremamente importante e que traz então essa demanda, essa necessidade de ser discutido. Estou aqui hoje com a head da Unimed, corretora Unimed Fortaleza, Maena Maia, que vai trazer para a gente essas informações e tirar as principais dúvidas de forma bem prática aqui sobre esse tema. Maena, é um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz realmente da gente estar conseguindo desenvolver esse projeto, começando hoje o MedPlanner. E esse assunto que vai abrir aqui com o pé direito, que é o planejamento financeiro, a educação financeira, que os médicos realmente precisam bastante discutir esse tema. Eu que agradeço, Abaeté, é um prazer imenso estar aqui nessa casa hoje à tarde. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Para mim é uma felicidade muito grande falar sobre educação financeira, falar sobre planejamento financeiro, e acredito que vai ser um papo bem agradável. Não, perfeito. E antes da gente iniciar a nossa conversa especificamente sobre a educação financeira para os médicos, gostaria que você falasse um pouco da sua atuação na corretora Unimed e da sua carreira nessa área de investimentos. Bom, eu assumi como head da corretora em março desse ano, A corretora Unimed Fortaleza é uma corretora que já tem 30 anos de existência, e ela é uma corretora que nasceu dentro do sistema Unimed, muito voltada para atender esse público médico, E desde março, quando eu assumi, nós instituímos, inclusive, uma célula de atendimento com um portfólio segmentado para o público médico. Nós podemos falar um pouquinho disso mais para frente. A minha carreira, eu tenho 8 anos de carreira já nesse mercado. Eu comecei no ramo securitário, Mas aí acabei me especializando, sou corretora formada pela Fundação, pela Funiseg, que é a Escola Nacional de Seguros. Tenho o CEA, que é uma certificação da Ambima, que certifica especialistas em investimentos. E trabalho aí nesse mercado já há 8 anos, muito voltada para planejamento financeiro, sucessão patrimonial. Eu estou à frente da corretora desde março como head. A corretora ela nasceu dentro do sistema Unimed, há 30 anos, é uma corretora que já tem 30 anos. E nasceu muito com esse core de cuidar do médico, A princípio do médico operado, mas aí depois ela acabou abrindo o leque dela para todos os públicos. Só que hoje ela tem uma célula dedicada para atendimento ao médico, que é o nosso portfólio de soluções multimédico. Então, é um público que a gente atende com muito carinho e faz muita questão de levar sempre informação. Um tema mais intrigante, porque muitas pessoas consideram que o médico, por ter uma renda mais elevada, ele não precisa se preocupar em planejar, Ele não precisa se preocupar com o que ele está gastando, porque ele tem essa situação. E o que seria o diferencial aí de possuir um planejamento financeiro? Eu digo muito que assim, sabe, Abaeté, o planejamento financeiro ele é feito para qualquer pessoa. Independente daquela pessoa que acha que ganha pouco, até aquela pessoa que acredita que ganha muito, porque valor é muito uma questão de percepção, Então, falar de planejamento financeiro é falar para todo mundo, independente da idade, independente de quanto se ganha, porque o planejamento financeiro ele não é rígido, ele acontece de acordo com a fase de vida da pessoa. Então, por exemplo, se você pega um estudante de medicina e ele pensa em começar a fazer planejamento financeiro quando ele sair da faculdade, está errado. Ele precisa já na faculdade ter uma ideia, naquela fase da vida dele, do quanto ele ganha, do quanto ele pode gastar, qual é o planejamento dele, os objetivos a curto e médio prazo, para que dentro daquele momento da vida dele, ele possa se planejar dessa forma. Essa questão de que o médico, ele realmente é uma classe que ele rentabiliza bastante, é muito engraçado, porque assim, a gente também se depara muitas vezes, quando a gente vai fazer uma consultoria com o médico, com aquele cara que ele rentabiliza muito, ele tem a percepção sim que ele ganha bastante recurso, mas ele não consegue ter o controle desse recurso.
Por quê? Porque ele não administra bem a entrada e a saída. Tudo que entra, ele acaba gastando, não planeja nada a médio e longo prazo, e aí as coisas vão se atropelando, né? Então, quando a gente fala que planejar financeiramente é diferencial de vida mesmo, é porque você consegue fazer isso em qualquer fase da vida e você consegue de acordo com o seu objetivo. Independente de você ganhar pouco, de você ganhar muito, tudo vai do que você está disposto a planejar e a seguir, né? Então, a gente fala que não importa o momento dele, ele sempre vai precisar ter um roteiro para seguir naquele momento, porque senão as coisas viram uma bola de neve e ele vai acabar se atropelando. Eu queria até fazer um comentário também sobre esse tema, porque assim, a gente conversa com os colegas, né, e escuta histórias assim, e eu vejo que o médico, ele tem que ter muito cuidado e preocupação nesse tema, porque ele é o tempo todo, às vezes, digamos, abordado, às vezes com crédito, com uma oportunidade de uma coisa ou outra, né, o gerente do banco, ou o que quer que seja, ele tem muitas armadilhazinhas, às vezes, no dia a dia, que se ele não tiver um planejamento, né, ele pode gerar uma situação bem complicada ao longo de não muito tempo, né, até rapidamente, né? Porque quando você se planeja, você aprende até a dizer não. Né? Assim, quando você se planeja e você tem um direcionamento muito claro de quais são os seus... Primeiro, como é que é o seu livro caixa pessoal? Como é que estão as suas entradas? Como é que são as suas saídas? Segundo, você tem uma reserva de emergência para que se alguma coisa aconteça naquele meio período ali, você consiga sanar as despesas? Terceiro, você está blindando a sua vida... e aí, quando eu falo vida pessoal, eu entendo o médico muito como um profissional, em sua maioria, autônomo, né? Então, eu brinco que vocês são as próprias máquinas de fazer dinheiro de vocês. Você está blindando essa máquina de fazer dinheiro, essa máquina de fazer dinheiro não pode parar. E se ela parar, existe alguma ferramenta hoje que você consegue permanecer com as suas contas em dia, mesmo que você precise parar de trabalhar? E a parte de acumulação. Antes de você acumular, assim, eu vejo que o médico ele tem muito a ideia de acumular patrimônio, acumular recurso, investir, mas tem toda uma história que vem antes disso. Então, a gente falar de planejamento financeiro é falar dessa pirâmide antes de você investir. Aí, quando você tem claro o que você precisa fazer, você tende a, vamos dizer que, cair menos nessas armadilhas, como você falou. Muitas vezes você não precisa de tanto crédito, porque você tem como conseguir seus objetivos sem precisar de crédito necessariamente, acumulando recursos. Muitas vezes você acaba, por impulso, por falta de planejamento, querendo adquirir determinada coisa, e aí você recorre ao crédito, ou você recorre a horas extras de trabalho para isso. Então, varia muito do que ele precisa fazer e do momento da vida dele. A ideia é se planejar e seguir o plano. Perfeito. E existe um momento ideal para começar esse planejamento? Não existe. É assim, o planejamento financeiro, ele é como a gente fala, como ele não é rígido, ele é moldável, em qualquer fase da vida, né, assim, ele é presente. A gente tem até uma escala que a gente fala, que assim, as pessoas elas têm uma ideia que entre 18 e 28 anos você está ali na sua fundação de riqueza, ou seja, você está trabalhando muito, é o cara que está na residência, é o cara que está ali começando a vida profissional. Nessa fase, o que esse cara vai precisar fazer? Ele vai precisar primeiro se proteger, né? Eu não posso ficar sem um seguro de invalidez, eu não posso ficar sem um seguro de renda, eu preciso começar a planejar minha previdência privada, eu preciso ter muito claro as minhas entradas e as minhas saídas de recurso, para que eu não me atropele com isso. Passada essa primeira fase, a gente tem a fase de acumulação de capital. Eu trouxe aqui a minha colinha porque a gente conhece o assunto, mas a gente vai seguindo. Que é dos 28 aos 40 anos. Então, é aquela fase que você já começa a constituir família, você já começa, né, tem filhos, casa, e aí ele deixa de pensar só nele, passa a pensar também na família. Então, é o momento que ele começa a ter um pouco mais de recurso, aí ele começa a diversificar, ele não investe só em previdência com diversificação, ele muitas vezes, dependendo do perfil investidor dele, vai para outros tipos de alocações, mas ele também começa a pensar na questão dos filhos, porque tem muito pai que já faz a previdência para o próprio filho, ele começa a pensar nessa situação de que, poxa, se eu não estiver aqui, como é que a minha família vai se manter na minha ausência? O que eu preciso fazer para deixar eles confortáveis na minha ausência, né?
Passada essa fase, a gente vai dos 40 aos 60 anos, que é a fase de conservação e proteção de capital, e que eu também coloco como a fase de aproveitamento e sucessão. Porque dos 40 aos 60 anos é quando você já tem ali a vida mais estabilizada, você já tem um certo patrimônio constituído. Muitos médicos não param nessa fase, mas dão uma reduzida no ritmo, né? E aí é a fase que você vai, muitas vezes, usufruir de algum recurso que você guardou, né, enquanto jovem, e que você vai iniciar o processo de sucessão, né? Quando você vai aí pensar em passar os seus bens para a sua próxima geração. Então, perceba que eu falei de várias fases da vida da pessoa, todas as fases com objetivos diferentes, e em todas as fases ela fez um planejamento financeiro. Não foi Perfeito. rígido, ele vai se moldando. Pelas fases e a idade, eu acho que eu tô na primeira ainda. Tô quase chegando na segunda. Muito bem. E como se organizar financeiramente e criar esse planejamento financeiro assim de forma eficaz? Olha, a gente, no mundo de investimento, a gente utiliza uma que a gente chama de pirâmide de estratégia financeira inteligente, né? Essa pirâmide, ela funciona com algumas premissas básicas. Primeiro, eu tenho que entender as minhas entradas e as minhas saídas, porque a depender do estilo de vida que eu queira ter, eu posso ficar no azul ou ficar no vermelho, né? Segundo, eu tenho que entender qual é a minha principal fonte de renda, se eu consigo viver com aquilo, sem que eu precise, de repente, como no caso de vocês, né, me afundar de fazer plantão, me atolar de fazer plantão. Terceiro, eu preciso blindar o que eu tenho. O que é blindar? Eu gosto muito de enxergar o médico, eu vou voltar nesse termo, vou parecer repetitiva, mas espero não ser, como uma máquina de fazer dinheiro. Se eu sou 100% dependente da minha força de trabalho e eu não posso parar, eu preciso entender que eu tenho que blindar aquilo, tá? E hoje você consegue no mercado várias estratégias de como blindar a sua renda, blindar a sua capacidade de gerar renda, sua capacidade produtiva. Então, quando você blinda o que você tem, você fica livre para acumular recurso. Hoje a gente utiliza, né, dentro dessa possibilidade de blindagem, algumas ferramentas de seguros que vão desde a blindagem de renda até a blindagem de o patrimônio mesmo. Depois é que você vai acumular, porque aí pensa o seguinte, toda vida que você vai acumular, você acumula com um objetivo, correto? Eu vou acumular recursos para comprar um apartamento, eu vou acumular recursos para minha aposentadoria, eu vou acumular recurso para, sei lá, comprar um carro, dar a volta ao mundo, enfim. Se você não dá um passo antes e não faz essa blindagem, o que vai acontecer? No eventual infortúnio, você vai descapitalizar o recurso que você suou para acumular, porque você não se programou caso acontecesse alguma coisa. Uhum. Então, é uma relação inversa do que acontece hoje. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em acumular e se preocupam um pouco em blindar. A blindagem ela tem que vir antes para que você garanta que aquele recurso que você está acumulando, ele vá para o objetivo pelo qual você acumulou. Entendeu? Então, eu digo que assim, não tem muita receita mágica. Tem uma receita básica, um feijão com arroz que funciona. E aí, depois que você conseguiu blindar, que você conseguiu acumular, você vai para a fase de usufruir. Usufruir ou suceder, né? Que a gente chama, que é você usufruir do próprio patrimônio ou você suceder para a geração seguinte. Que aí também você acaba encontrando ferramentas onde você consiga suceder sem descapitalizar o patrimônio. Mas eu acho que a gente vai ter que ter outro podcast para falar de sucessão patrimonial. Perfeito. E quais seriam assim, aqueles erros mais comuns, mais frequentes, né, na questão do planejamento financeiro para o médico, assim, que você percebe? Eu vejo dois, prioritariamente. Primeiro é esse não controle do que entra e do que sai. Eu conheço, assim, na corretora a gente tem um viés muito voltado, porque dentro da corretora nós temos um portfólio que atende somente o público médico, e é um público que a gente conversa muito, que a gente interage muito. Então, é muito comum o médico ele ter aquela sensação de que, meu Deus, eu ganhei muito dinheiro esse mês, mas esse dinheiro foi para onde? O que foi que eu fiz com esse recurso? Não ter o controle de onde entra e de onde sai, tá? Isso é muito comum, isso para mim é o erro mais básico. Então, primeira coisa é controlar entradas e saídas, isso é o básico. E a segunda é só pensar em acumular.
eu não pensar em blindar. Se eu não blindo, eu corro um sério risco de não conseguir cumprir a programação pela qual eu acumulei recurso, cumprir o objetivo pelo qual eu acumulei. Vou te dar um exemplo prático. Eu tive há algum tempo atrás, antes, eu nem estava na corretora ainda, eu fui atender um ortopedista que ele era 100% autônomo e aí ele, muito nessa ideia de não, eu não quero fazer seguro disso, eu não quero fazer seguro daquilo, eu preciso investir, eu falei, tá, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Você opera, você é cirurgião ortopedista e você, por qualquer motivo, você sofre uma lesão da mão e você lesiona o seu metacarpiano. Você vai conseguir operar? Aí ele parou assim, atônito. Não. Eu disse, aí, o que você vai fazer? Aí ele deu uma risada e falou assim, vou pegar tudo que eu investi e vou descapitalizar em fralda geriátrica. Eu digo, é isso. Vai. Ou seja, você sabota o seu objetivo. Se você tem um planejamento eficaz e você consegue blindar esses riscos, essas possibilidades, você vai sim conseguir chegar no seu objetivo porque você não vai descapitalizar o que você acumulou. Muito pelo contrário, você vai deixar ela lá, você não vai precisar mexer, você vai usufruir do que você, das ferramentas financeiras, né, que os seguros entram nisso, para que você consiga sanar aquela situação emergencial e o que você se programou de fato vai acontecer. Então, para mim, os 2 erros mais básicos são esses, é não ter controle de entrada e saída e se preocupar só em investir e não se preocupar em blindar. Perfeito. Nós temos também aqueles médicos que estão ainda na residência ou estão iniciando a residência. Uhum. E nesse período da formação médica, é normal que ele tenha uma renda mais baixa, né? Uhum. Ele vai estar dedicado especificamente àquela atividade, muitas vezes vai ter só uma bolsa ou alguns plantões extras, mas nada, né, muito significativo. Qual seria as suas dicas, assim, para planejar finanças nessa fase da etapa aí de formação médica da residência, que ele vai ter acesso a menos recursos? Se ele tem acesso a menos recursos, Abaeté, a primeira coisa que eu sugeriria para ele, né, é ele pensar numa reserva mínima de emergência para ele. Eu preciso ter uma reserva mínima de 3 meses das minhas despesas básicas, vamos dizer assim. Passada essa fase da reserva de emergência, que para mim é o mais básico, eu pensaria em soluções para autoproteção. Uma eventual apólice para invalidez, uma eventual apólice para invalidez definitiva, né? A gente tem hoje no mercado soluções que conseguem acomodar esse tipo de necessidade, porque ali ele não tem outro dependente que não seja ele mesmo. E aí tem um outro ponto que eu gosto muito de salientar, que é assim, hoje o pai e a mãe é provedor, vamos dizer assim, né? Ele recebe ali uma bolsa, mas o grosso mesmo quem provém é o pai e a mãe. Imagine num eventual infortúnio dessa pessoa, além do pai e a mãe serem provedores, ele precisar para a faculdade e ele se tornar um custo de invalidez, por exemplo, entendeu? Então, nesse período, o que eu diria faça uma boa reserva de emergência, faça uma boa apólice de seguros para você mesmo, de seguros contra invalidez, e comece a pensar na sua previdência. Por quê? Porque a previdência, ela não só se encaixa na aposentadoria. A previdência, a partir de 5 anos, ela se torna um instrumento financeiro muito eficiente por causa da eficiência fiscal dela. Então, eu tenho R$100 para investir, invista em previdência. Daqui a 5 anos, quando você terminar a sua residência, você vai ter um recurso acumulado significativo, você vai ter um diferimento fiscal sobre esse recurso e você vai, inclusive, conseguir portabilizar ele para dentro da própria previdência. Hoje em dia, a gente já consegue fazer diversificação com fundos de previdência, né? Você vai conseguir começar a pensar não só na aposentadoria, mas em qualquer planejamento a médio e longo prazo. Então, para mim, as 3 dicas seriam essas. Perfeito. E como até você chegou a citar aí anteriormente, muitos médicos, né, para ter uma renda extra, ele acaba focando em plantões, aumentando plantões, né? Então ele quer fazer uma determinada atividade, ele aumenta o número de plantões, né, para atingir aquilo ali. Qual seria assim, a forma mais eficiente de ele ter esse controle do que ele ganha, do que ele gasta e poder, né, evitar às vezes esse tipo de situação? Hoje, o mercado, ele tem bastante recurso, né? Ele tem aplicativo de finanças pessoais, onde ele pode baixar e dar fazer esse controle de entradas e saídas, mas assim, quando a gente fala em plantão extra, me vem uma coisa automaticamente na cabeça.
Qual é a ideia desse plantão? Eu tenho um objetivo pelo qual eu estou fazendo esse plantão, ou esse plantão está sendo um complemento de renda? Porque se eu tenho um objetivo, ok, eu tenho um objetivo de, sei lá, vou trocar de carro. E aí, nesse momento aqui, eu não consigo acomodar essa despesa na minha renda, vou fazer ali 6 meses de plantão extra para eu conseguir monetizar, né, esse recurso, mobilizar esse recurso para eu fazer a troca de carro. Eu tenho um objetivo para estar fazendo plantão. Se eu não tenho um objetivo, eu estou fazendo plantão para complementar a minha renda, aí eu acho que ele vai ter que rever os gastos dele, o estilo de vida dele, né? Ou se faz sentido permanecer dessa forma. Porque tudo que a gente coloca como extra, depois de 3 meses, não é mais extra. Você acaba absorvendo isso como renda. Tem uma continha que a gente faz muito no mercado financeiro, que é assim, se a pessoa ganha R$1.000 e ela tem um cartão de R$1.500, ela tem a percepção de ter R$2.500 de renda por mês. Porque eu integralizo aquilo. Então, o plantão, ele está sendo por quê? Ele é um objetivo ou ele está sendo para apagar um incêndio? Se é para apagar um incêndio, esse cara precisa rever os custos dele e rever se a receita dele faz sentido com aqueles custos, né? Se não é o momento aí de procurar, de repente, uma recolocação, mas se é para um objetivo, ok. O que eu não sugiro é que seja para apagar um incêndio. Aí eu acho que ele vai ter que sentar, rever o planejamento e ver onde é que ele está falhando. E aí poder utilizar isso aí de forma estratégica, Exatamente. Né? Perfeito. E, na sua opinião, o que é que seria mais determinante dentro de um planejamento financeiro para ele realmente funcionar na prática? Pode parecer óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito. Ele só basta ser seguido. Ele tem que ser seguido, porque as pessoas acreditam que contratar um consultor, sentar diante de um consultor e fazer o planejamento vai resolver a vida. Mas aí no segundo mês já começa a fazer o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. E aí desanda. Então, assim, é o óbvio que precisa ser dito. Sentou, conseguiu alguém bacana que lhe entenda, que entenda a sua necessidade, que entenda sobre eficiência fiscal, que entenda sobre blindagem, que consiga falar sobre gestão de riscos eficiente e acumulação. Siga, porque esse cara, essa pessoa, essa menina sabe o que está falando. Então, é o óbvio que precisa ser dito. Fez? Siga. E uma dica que eu dou, não é rígido. Então, os nossos clientes, por exemplo, a cada um ano, mais ou menos, a gente tem uma rotina de revisitar o cliente para revisitar o planejamento e saber se a realidade dele mudou alguma coisa, se aconteceu. Com o tempo, as circunstâncias mudam, né? Se teve filho, se casou, o que aconteceu, se está pensando em algum outro tipo de objetivo, e a gente revisita esse planejamento e reestrutura o roteiro. Mas, assim, a ideia mesmo é essa. Não pense que eu acho que as pessoas precisam entender que não é fazer só uma vez. É você entender que de tempos em tempos você precisa revisitar aquilo, entender se faz sentido com o seu momento e aí realinhar se for necessário e seguir. Perfeito. E para você, né, médico associado que está aí nos assistindo, você sabe que o Sindicato dos Médicos, né, do Ceará, ele está sempre buscando trazer mais benefícios, né, mais parcerias, abrir novas frentes para você, nosso associado. E nós estamos cada vez mais, né, em parceria aqui com a corretora Unimed Fortaleza, para que se possa trazer mais benefícios também nessa questão do planejamento financeiro para o médico, já que nós identificamos que isso é uma demanda, né, importante de uma área que realmente carece de uma atenção muito especial. Então, eu gostaria que a Maiana comentasse um pouco, né, do que eles têm a oferecer de forma diferenciada aí para os nossos associados. Perfeito, assim, hoje a corretora ela tem uma área, né, dedicada ao planejamento financeiro para médico, que é o nosso portfólio de soluções multimédico. É um portfólio que ele foi pensado para esse público. A gente hoje trabalha com alguns players de mercado, né? Desde a parte de blindagem, que entra a parte de seguros, como a parte de acumulação em previdência, entendendo o quê? Vamos tirar aquele mito de que previdência é só aposentadoria. Previdência hoje é um instrumento financeiro bem eficaz em termos de imposto de renda, que você pode fazer aí um planejamento a médio prazo, inclusive. E hoje nós temos uma equipe, né, extremamente capacitada, que atende o médico tanto presencialmente como remotamente, conforme ele queira, dentro de todo esse universo de possibilidades que ele tem. Uma das nossas maiores preocupações, doutor Baeté, é trazer para o médico
soluções que atendam ele, porque ele é um público um pouco mais, ele é um público mais alta renda, né? Então, soluções que atendam esse público, soluções que ele consiga ter dedução fiscal no imposto de renda, isso é muito importante também. Quando a gente foi buscar isso no mercado, a gente procurou não só que fosse eficiente na parte da blindagem, mas também que fosse eficiente fiscalmente para ele, né? E eu digo assim, que a corretora, ela compartilha com a Unimed Fortaleza a vocação por cuidar de pessoas. Então, hoje, para a gente, desde o médico ou qualquer outro cliente, mas vou falar especificamente do médico, na hora que ele entra na corretora, a interface dele sempre vai ser com a corretora. Assim, uma coisa que a gente preza muito na corretora é o acompanhamento na jornada do nosso cliente. Ele nunca, em nenhum momento, vai estar desassistido, né, assim, em algum possível sinistro ou em algum resgate de previdência. Ele nunca vai estar desassistido. Sempre vai ter uma equipe dedicada para atendê-lo, não só na entrada, mas na entrega de algum serviço também. E aí, hoje a gente tem essa célula lá dedicada, que atende hoje todo o público médico, né? Com soluções exclusivas, benefícios exclusivos. Você, médico associado, que queira saber um pouco mais, que queira sentar, entender sua vida financeira, entender como é que nós podemos lhe ajudar, pode procurar o próprio sindicato. As meninas aqui estão brifadas sobre os nossos contatos e vão nos colocar em contato com vocês. Perfeito. Então é isso, a gente, né, hoje foi o dia inaugural, né, o episódio inaugural desse novo projeto, desse novo podcast. Acredito que começamos aí, né, com o pé direito aí, com a excelente, né, participação aqui da Maena. E fica, né, a gente quer trazer vocês para dentro aqui desse projeto. Então nós gostaríamos que vocês sugerissem temas, né, façam, comentem ou mandem mensagem para a gente, entrem em contato, sugerindo temas que vocês gostariam que nós abordássemos aqui nos próximos episódios. Vamos estar sempre tentando abordar, né, temas cada vez mais, né, específicos em determinada fase do planejamento financeiro ou da fase da vida, onde a gente possa estar realmente trazendo informações muito relevantes para vocês e vocês têm à disposição essa estrutura aqui do sindicato e essa parceria para que possam, né, tá ajudando na prática do planejamento de vocês. Maena, eu gostaria realmente de agradecer bastante, tá, a sua participação aqui no MedPlanner, né, participação aqui inaugural, né, do projeto, e com esclarecimentos realmente que foram, né, muito importantes sobre educação financeira, especificamente para o nosso público, que é o público médico. Muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. É um prazer estar nessa casa. E você que está nos assistindo, comente, curta, compartilhe. Estou meio blogger já, né? Comenta, curta, compartilhe, mas dê sugestões, porque eu acho que é um espaço muito bacana, é um espaço para esclarecer, para levar informação. E informação nesse ramo, nesse tema, nunca é demais. Então, obrigada pela participação e conte com a gente. E é um tema muito dinâmico, né? Coisas que talvez há 2 anos atrás, né, eram interessantes, já as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Então tem que estar revisitando. É um tema que, assim, a gente quando vai trazendo profundidade, né, você vai percebendo que determinado assunto você precisa de um podcast inteiro. Hoje o que a gente fez foi pincelar bem suavemente, né? Mas, assim, quando você vai se debruçar mesmo, é um tema que requer tempo e requer informação. E eu vejo que as pessoas ainda são muito carentes de informação nesse sentido. Então, o que precisarem, a gente está aqui para atendê-los. Então é isso aí, pessoal. Vocês fiquem ligados, acompanhem aí os próximos episódios, que nós vamos estar trazendo temas mais específicos, né? E também trazendo temas sugeridos por vocês mesmos, né? Então, interajam aí com a gente, coloquem suas sugestões, seus comentários, que a gente quer ouvir de vocês como a gente pode estar trazendo da melhor forma essa temática. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, por acompanhar aqui com a gente. Esse foi o primeiro episódio MedPlanner. Nos acompanhe aí nas plataformas de áudio, no YouTube e nas nossas redes sociais. Até o próximo.